Muito cedo pela manhã, meu patrão passava para me buscar. Eu trabalhava para o engenheiro Norberto, um empreiteiro de construção. Ele era responsável por realizar todo tipo de obras. Naquela manhã, iniciaríamos a demolição de um convento bastante antigo. Durante quase um século, ele esteve abandonado, já que um forte incêndio o destruiu. Isso aconteceu na década de 20 e agora havia chegado o momento de aproveitar o grande terreno. Ao chegar naquele lugar, o engenheiro Norberto quebrou o velho e enferrujado cadeado do portão. Os trabalhadores começaram a entrar e ele começou a dar instruções para iniciar a demolição. Meu companheiro Mário foi encarregado de derrubar o muro perimetral. Mais 3 companheiros foram enviados para demolir a capela. Eu fui designado para começar a derrubar a área onde ficavam os dormitórios. Peguei uma das marretas, bastante pesada, e me dirigi até aquela área. O ambiente estava bastante frio e não vou mentir, sentia-se a presença de algo, como se eu não estivesse sozinho naquele lugar. Aquilo não parecia um convento, parecia mais um cemitério, mas eu não dei muita importância, já que sou cético em relação a esse tipo de evento paranormal. Comecei a bater forte nas paredes, que se desmanchavam em vários pedaços de tijolos de adobe. Durante uma hora, continuei com a atividade, mas, de repente, ao deixar a marreta cair no chão, ouvi um som bastante oco, como se houvesse um grande buraco sob o piso. Fiquei curioso para saber o que havia debaixo do chão, então continuei batendo no piso com força. Fiquei surpreso ao ver que se formou um pequeno buraco. Comecei a remover os escombros e dentro daquele buraco havia um pequeno jarro de metal. Aos poucos, fui desenterrando até conseguir retirá-lo completamente. Olhei ao redor para me certificar de que ninguém estava me observando. Limpei o jarro de metal e em seguida retirei a tampa. Comecei a despejar o conteúdo que havia dentro dele e fiquei surpreso. Um rosário de ouro e um pequeno diário estavam lá dentro. Coloquei aquele rosário no meu bolso e o mesmo fiz com o diário. O jarro de metal eu escondi em um canto, onde havia algumas ervas daninhas. Parecia que ninguém tinha me visto. E isso era um bom sinal, pois a primeira coisa que me passou pela cabeça foi vender o rosário e ganhar um bom dinheiro pelos gramas de ouro. Novamente, peguei a marreta e comecei a bater forte na parede. Eu estava muito contente. E isso me dava bastante energia para continuar trabalhando. Mas, depois de alguns minutos, a curiosidade e a ansiedade de saber o que estava escrito no diário me dominaram. Peguei o diário do meu bolso e comecei a lê-lo. 18 de abril de 1928. Querido diário, hoje cheguei ao convento. Todas as freiras e a Madre Superiora me receberam com muito fervor. Sinto-me muito feliz por poder exercer e entregar minha vida a Cristo. Estou um pouco triste pela despedida da minha família, mas sei que todo esse sacrifício valerá a pena. A letra naquele diário era perfeita, sua caligrafia impecável. Na capa dura do diário estava escrito um nome, Letícia Prado. Tudo indicava que esse nome era o da proprietária que havia escrito aquelas palavras. Peguei a marreta novamente, pois não queria me atrasar no trabalho. Acelerei o ritmo, derrubando rapidamente várias partes daquela parede. A estrutura, por estar em ruínas e ter sido exposta ao fogo, estava muito deteriorada, o que ajudava a agilizar meu trabalho. A curiosidade novamente me invadiu. Soltei a marreta e peguei o diário novamente, continuando a leitura na página seguinte. 14 de maio de 1928. Querido diário, tenho me sentido bastante estranha desde que conheci o Padre Horácio. Não consigo tirar os olhos dele toda vez que nos visita. Sinto uma sensação estranha que percorre todo o meu corpo. Nunca estive apaixonada antes, e temo que essa sensação seja amor. Um amor proibido que não pode acontecer. À noite, ao pensar nele, todo o meu corpo estremece. O fogo proibido da tentação me invade por completo. Lamentavelmente não consigo conter. Pequei comigo mesma, usei minhas mãos como ferramentas do demônio, toquei minha intimidade por causa do que o Padre Horácio me provoca. Fiquei bastante surpreso ao ler aquelas palavras. Supõe-se que uma freira faz um voto de castidade ao entregar sua vida a Cristo, mas parece que a freira que escreveu aquelas palavras havia caído na tentação, e o pior é que fazia isso pensando no padre da sua igreja. A leitura estava cada vez mais emocionante.
26 de junho de 1928. Querido diário, hoje finalmente o Padre Horácio me fez sua. Entreguei minha pureza a ele. Ele fez isso de uma maneira grotesca. Me causou muita dor. Eu nunca havia estado com um homem. Ele descarregou todo o seu desejo sobre mim como uma fera. Parece que estava muito reprimido. O fato de eu ter flertado e provocado o desejo nele fez com que ele não aguentasse mais. Ele se aproximou do meu ouvido e pediu que eu o acompanhasse até a capela. Esta estava vazia. Ao fechar a porta, começamos a nos beijar. Nossos lábios se mordiam de uma maneira voraz. Ele rapidamente tirou meu hábito enquanto eu tirava a batina e desabotoava sua camisa. Ele me encostou na parede, e enquanto nos beijávamos frente a frente, o ato estava se consumando. Seus movimentos eram fortes e intensos. Algumas lágrimas escorriam pelas minhas bochechas, algumas de dor, mas outras eram por medo de Deus. Aproveitamos bastante, mas ao terminar, o Padre Horácio me disse que isso nunca se repetiria. Mas como dizer ao meu corpo que não terei mais dele? Há apenas algumas horas cometemos o ato do pecado e agora desejo novamente que ele esteja entre minhas pernas. Aquela freira havia cometido um pecado mortal com o Padre Horácio. Parece que ela mesma se encarregou de seduzi-lo para que ele caísse em suas redes. O padre não conseguiu se conter, saciando com seu corpo o que ela havia provocado. 13 de julho de 1928. Querido diário, o maldito Padre Horácio não se cansa de me rejeitar. Estivemos a sós. Tentei provocá-lo, mas ele não cede aos meus encantos. Tentei beijá-lo esta tarde, mas ele virou o rosto. Mencionou que não pode voltar a cometer o pecado mortal comigo. O que será que aconteceu? Há algumas semanas nos entregamos um ao outro com muita paixão e desejo. Estou desesperada. Satisfazer-me sozinha durante a noite já não é suficiente. Eu preciso dele. Preciso tê-lo bruscamente como foi na primeira vez. Vou tentar novamente. O Padre Horácio tem que ser meu. Eu estava surpreso com o que lia, pois na década de 20, as crenças religiosas estavam profundamente enraizadas na sociedade, tanto na personalidade das freiras quanto dos padres. Eu não podia acreditar que, naquela época, coisas assim aconteciam. Mas no final das contas, somos humanos e o desejo nos governa de maneira animal. Chegou a hora de sair do trabalho. Todos subimos na caminhonete do engenheiro e ele foi nos deixando um a um em nossas casas. Ao entrar na minha esposa já tinha o jantar pronto. Depois de comer, não conseguia esperar mais para continuar lendo aquelas páginas. Era muito interessante o que estava escrito ali, ainda mais porque o diário não era preenchido diariamente. Havia uma intermitência entre as datas, às vezes semanas ou até um mês inteiro passavam antes que novas experiências fossem registradas pela freira. Parecia que ela só escrevia sobre os acontecimentos que mais a emocionavam. 29 de agosto de 1928. Querido diário, descobri o que aconteceu. O Padre Horácio tem um romance com outra das freiras. Por isso ele não quis mais se envolver comigo. Aquela garota é a mais bonita de todas, a mais jovem do convento. Eu os vi indo para a capela, onde ficam por um bom tempo e saem completamente desarrumados. Ao que parece, eles fazem o que o Padre Horácio fez comigo. Estou sentindo uma estranha mistura de raiva e ciúmes. Em vez de esquecer a situação e deixar de lado as lembranças dos momentos que passei com ele, tudo se intensifica. Cada dia eu o desejo ainda mais. 12 de setembro de 1928. Querido diário, estou muito envergonhada diante de Cristo. O que vou fazer não tem perdão, mas farei o que for necessário para que o Padre Horácio esteja ao meu lado, para que ele me dê novamente carinho e paixão. Enquanto realizava tarefas de limpeza no convento, o piso molhado fez com que eu escorregasse bruscamente, caindo de costas. Meu ombro se deslocou. A Madre Superiora me colocou em uma égua e me levou para visitar Dona Carmen, uma curandeira do povoado. Ela tem muitas habilidades e conhece bastante sobre saúde. Além de curandeira, ela também é parteira e trouxe ao mundo muitas crianças do povoado. A Madre Superiora me deixou aos seus cuidados e partiu para comprar alguns mantimentos no mercado da cidade. Dona Carmen e eu ficamos sozinhas. Ela me pediu para descobrir o ombro e começou a massageá-lo fortemente para colocar o osso no lugar.
A verdade é que doeu bastante. Ela me olhava fixamente enquanto esfregava minha pele, o que começou a me deixar bastante desconfiada. Com um sorriso malicioso, ela me perguntou se as freiras não tinham votos de castidade. Perguntei a ela o que queria dizer, e ela respondeu que não era tola, que podia sentir minha energia e perceber que em meu corpo já não havia castidade, que ela sabia que eu havia perdido minha pureza. Eu corei e pedi que por favor não dissesse nada, que não contasse à Madre Superiora. Ela mencionou que seria um segredo entre nós duas, que não importava com quem ou quando eu havia perdido minha castidade. Além de perceber isso, ela também comentou que sentia que eu estava muito triste, que podia sentir um grande sofrimento de amor em meu coração. Dona Carmen me deu um conselho. Disse que se eu precisava levar a vida de uma pessoa normal, me apaixonar e ter uma família, ainda estava em tempo de abandonar o hábito. Respondi que não o faria, que continuaria pregando a palavra de Deus. Dona Carmen começou a rir e mencionou que, como mulheres, sempre precisamos do corpo de um homem, que ela não concordava com as regras da igreja, que uma coisa é se entregar a Cristo e outra é se privar das delícias do desejo e do amor. Disse que me ajudaria a conquistar o amor daquele homem por quem eu estava apaixonada, que isso colocaria minha fé à prova, para saber se o que eu realmente queria era servir a Deus ou, em vez disso, formar uma família como uma pessoa comum. De repente, a senhora colocou a mão entre minhas pernas e disse para eu não me assustar, que só precisava tirar minha calcinha. Eu concordei e a ajudei a tirá-la. Ela estava sentada em um banco em frente a mim. Com minha calcinha na mão, ela virou o torso em direção ao caldeirão de água quente que estava ao lado dela. Lá, ela mergulhou a calcinha. A água quente do caldeirão, que antes estava sendo usada para aplicar compressas no meu ombro, agora servia para extrair toda a essência da minha calcinha. Depois de ajustar meu ombro e reduzir um pouco a inflamação com as compressas de água, eu já me sentia melhor. Dona Carmen se levantou do banco, pegou um pequeno frasco de vidro e despejou aquela água dentro da garrafa até enchê-la. E enquanto fazia isso, ela falava umas palavras, mas eu não entendia o que realmente era. Após isso, colocou uma rolha, fechou e me entregou. Explicou que aquela água de calcinha deveria ser dada ao homem por quem eu estava apaixonada, que ele ficaria aos meus pés para o resto da vida. Pediu que eu continuasse a dar-lhe essa água para manter o amor dele. A cada página, o diário se tornava mais interessante. Desejo, paixão, intriga e até bruxaria, em uma época em que se supunha que todas as pessoas eram boas, mas pelo visto não era assim. As ações da freira e de Dona Carmen estavam longe de ser boas, pois iam contra os princípios da igreja. Não importa quanto tempo passe, a malícia nas pessoas sempre estará presente. As ações da freira e da senhora Carmen não eram nada boas, iam contra a igreja. Por mais que o tempo passe, a malícia nas pessoas sempre existirá. Já era meia-noite e minha esposa me pedia para ir para a cama, mas eu não estava nem um pouco cansado. Estava completamente empolgado lendo o diário da freira Letícia. Pedi para minha esposa ir se deitar e contei uma pequena mentira. Disse que estava lendo alguns planos que o engenheiro havia me pedido para estudar, que era um assunto de trabalho e que não podia deixar para depois. 3 de outubro de 1928. Querido diário, hoje o padre Horácio novamente me fez sua. Ele voltou para meus braços. Pude senti-lo profundamente em meu ser. Ele fez isso de forma bruta, como eu gosto, mas desta vez foi por bastante tempo. Pude saciar sua sede e saciei a minha. Fomos para perto do rio, onde ninguém nos veria, sem roupa e deitados na grama. Durante um longo tempo, pude me mover sobre ele, saborear sua pele. Tudo o que a senhora Carmen disse era verdade. Estou surpresa com o que se pode conseguir ao ferver uma simples calcinha e dar a água para o padre beber. Não sei de que tipo de feitiço se trata, não sei se é bruxaria do mal ou do bem, mas não me interessa.
Não me interessa saber, nem as consequências que possam vir. O único que desejo é que Horácio continue ao meu lado. A freira Letícia havia conseguido o que queria. Novamente, com a ajuda da água de calcinha, ela conseguiu despertar o desejo no padre. Quase 100 anos depois desses acontecimentos, eu jamais havia ouvido falar do feitiço da água de calcinha, e isso me deixou consternado. Eu me perguntava se a bruxaria realmente existe. 8 de dezembro de 1928. Querido diário, o que sinto por Horácio é intenso demais. Ele se tornou um homem insaciável. Parece que ele deixou de se importar se todos poderiam nos descobrir. Não se importa que todos percebam que temos um romance, e isso me preocupa bastante, porque em algumas ocasiões é bastante óbvio. Ele quer me possuir em qualquer lugar, em qualquer canto do convento. A verdade é que me sinto muito satisfeita. Passamos várias noites de paixão, saciando todo tipo de desejos. Nunca pensei que um homem que dedicava sua vida a Cristo tivesse uma mente tão suja na intimidade. Às vezes, enquanto nos beijamos intensamente e estamos à beira do pecado, tenho que pedir para ele se afastar. Digo que me sinto um pouco indisposta, pois meu corpo ainda apresenta os estragos e a dor do encontro anterior. Agora sei o que é o amor, e se isso perdurar no tempo, serei a mais feliz. Meu querido e estimado diário, removi um azulejo debaixo da minha cama e fiz um buraco profundo. Vou colocá-lo em um pequeno jarro de metal. Essa será sua morada. Lá você estará bem guardado. Chegou o momento de protegê-lo, pois o que escrevi em suas páginas ninguém pode saber. Você é meu cúmplice, meu companheiro nessa grande experiência de amor. 19 de março de 1929. Querido diário, Horácio não reagiu da melhor maneira. Ele ficou louco quando pedi que fugíssemos para longe, para que pudéssemos ser felizes os dois, junto com nosso filho. Mas ele me pediu que eu não me precipitasse, que lhe desse tempo e que tentasse esconder sob meu hábito os talvez 3 meses de gravidez que tenho. Notei que ele estava bastante irritado, mas, no fundo, espero que ele tome a melhor decisão para nós dois e que seja o melhor para nosso filho. Eu não podia acreditar que a freira Letícia e o padre Horácio estavam esperando um filho, tudo por causa do desejo e do pecado mortal. Não há dúvidas de que, desde aqueles tempos, pecados carnais como esse já ocorriam na igreja, e até hoje não deixaram de surgir filhos fora do celibato. Muitos casos de filhos de freiras e padres já vieram à tona. 23 de março de 1929. Querido diário, não aguento tanta dor. Estou exausta fisicamente, não consigo me manter em pé. Horácio trouxe ao convento a curandeira Carmen. Entre várias freiras me amarraram a uma cama. A senhora Carmen entrou entre minhas pernas com umas pinças de metal e a dor era insuportável. Eu só sentia como se estivessem arrancando minhas entranhas. Ao terminar, ela se aproximou do meu ouvido e disse que eu era uma idiota, que se ela soubesse antes que a água de calcinha era destinada ao padre Horácio, ela não teria me ajudado. Agora entendo tudo. As crianças que supostamente são órfãs do convento são filhos do Horácio, por isso se parecem tanto com ele. As freiras sempre souberam. Eu não era a única que Horácio fazia sua. Perdi bastante sangue, me sinto muito fraca. O que mais dói no meu coração é que, ao que parece, arrancaram o fruto do meu ventre. Não vou perdoá-los. Naquele momento da leitura, eu já havia criado bastante empatia com a freira Letícia. Não justifico o fato de ela ter usado bruxaria, dando água de calcinha ao padre Horácio, mas ela não merecia que arrancassem seu filho do ventre. Eu podia sentir a tristeza em suas palavras, que estavam cheias de raiva e ódio. Parecia que ela queria vingança. Qual não foi minha surpresa ao virar a página seguinte e ver que as letras escritas no papel não eram tão perfeitas quanto as anteriores. A letra estava um tanto mal escrita, como se a freira tivesse escrito apressadamente. 27 de abril de 1929. Querido diário, desculpe por escrever sobre você de forma tão apressada, mas tenho que partir. Consegui trancar todos na capela durante a missa dominical. O fogo começou a consumir todas as vigas e os telhados de madeira. As chamas são bastante vorazes. Lamento pelas freiras inocentes que pagarão com suas vidas pelos atos de Horácio. Não sinto remorso algum por todas aquelas freiras que sabiam perfeitamente o que Horácio esteve fazendo
durante tantos anos. O fogo não vai demorar a consumir todo o convento. Agora tenho que ir. Preciso tirar as crianças daqui, vou levá-las para um lugar seguro. Querido diário, te agradeço tanto por ter sido meu companheiro, por ter me deixado expressar meus sentimentos, emoções e dores. Vou te deixar guardado em seu lugar secreto, aqui debaixo da minha cama. Vou deixar registrado meus sentimentos, emoções e dores em você, meu querido diário, e vou te guardar no seu lugar secreto, aqui debaixo da minha cama. Se o fogo não te consumir, espero que, com o tempo, alguém possa te encontrar e saiba toda a verdade sobre o que aconteceu aqui. Talvez quando isso acontecer eu já esteja sob a terra. Vou partir para muito longe. Quero reconstruir minha vida fora da religião. Chegou o momento de nos despedirmos. Obrigada, meu querido diário. Ao que parece, a freira Letícia conseguiu sua vingança. O mais surpreendente para mim foi ter em mãos aquele diário que ela escreveu, sabendo a verdade sobre todos os atos atrozes que ocorreram naquele convento. Adorei poder ler um pedaço de sua vida. A obra finalmente terminou, mas eu fiquei muito obcecado com a história que a freira Letícia contava. Comecei a investigar bastante sobre o que havia acontecido naquele convento. Eu queria saber mais sobre a história, então fui a várias livrarias da cidade, visitei alguns museus e investiguei um pouco aqui e ali até chegar à Hemeroteca Nacional. Sob a custódia deles, encontrei os jornais daquela época. Com uma permissão especial, pude acessá-los e encontrei uma edição datada de 28 de abril de 1929, apenas um dia após o trágico incêndio no convento. A nota jornalística relatava o seguinte: um dia trágico para a Igreja Católica. O convento das Madres Teresina foi consumido pelas chamas. Um incêndio, cuja causa é desconhecida, acabou com várias vidas enquanto a missa dominical era celebrada na capela do convento. As vigas de madeira e os telhados começaram a pegar fogo e, infelizmente, desabaram, caindo sobre todos os presentes na missa. Todos foram carbonizados pelo fogo. O padre Horácio e a Madre Superiora Fátima, que eram os representantes daquele convento, estavam presentes no local. Lamentavelmente, 76 freiras que haviam dedicado suas vidas a Cristo faleceram. Uma das freiras não participou da missa e, graças a ela, a vida de 15 crianças órfãs que estavam sob os cuidados do convento foi salva. Ela conseguiu colocá-las em segurança. Vários testemunhos mencionam que se tratava da freira Letícia. Lamentavelmente, até o fechamento desta edição, não se sabe o seu paradeiro.